Então, pessoal, eu vou fazer um vídeo aqui para explicar como é que a gente faz um gráfico em papel milimetrado, tá? Na verdade, antes eu vou discutir um pouquinho sobre a questão de gráficos de dispersão, que é o tipo de gráfico que a gente vai ver, e só falar algumas características importantes, né? O que que é, em primeiro lugar, um gráfico de dispersão, né? Gráfico de dispersão é aquele em que a gente tem um eixo horizontal, um eixo vertical, e os pontos representam os dados experimentais que a gente tem. Então, na verdade, o gráfico ele é nada mais, nada menos do que uma forma, uma figura que ajuda a gente a entender a relação entre os valores dessas duas variáveis. Né? Então, se a gente tem aqui uma variável que é representada num eixo horizontal e uma variável que é representada num eixo vertical, a gente tenta, através dessa representação, dessa figura, entender qual que é a relação, que seria, na verdade, uma função, né, que liga essas duas variáveis, né, que seria uma função f que liga os valores de x aos valores de y. Então, quais são os principais elementos, então, de um gráfico, né? Bem, os principais elementos são basicamente esses que eu acabei de desenhar aqui, né? Os eixos e os dados experimentais. Nos eixos, a gente tem os valores numéricos aqui que indicam a posição, o valor basicamente dos pontos nesse eixo aqui. Então, se eu tenho lá uma variável x que tem valores, por exemplo, 10, 15, 20 e assim por diante. E aqui no eixo y eu tenho valores correspondentes, 1, 2, 3, por exemplo. Então, o que, que isso significa? Significa que se eu pegar o valor do primeiro ponto aqui, ele vai ter um valor que, se a gente olhar aqui uma linha vertical, quando ela passa pelo ponto e atinge o eixo x, ela vai estar indicando para a gente qual que é o valor que essa variável tem, que esse ponto experimental tem, relacionando a variável x. Se a gente pegar e fizer uma linha horizontal e for até que, passando pelo ponto, ele atinge o eixo vertical, a gente vai ter um valor associado à variável y. Né? Então é por isso que a gente marca o ponto justamente quando essas duas linhas se encontram. Né? É claro que a gente não precisa necessariamente passar por esses pontos que são marcados, né? É muito comum que num gráfico você tenha lá um ponto aqui 15, por exemplo, onde que está rotulado aqui, né? A gente chama esses números de rótulos, né? E aqui tem um outro que é 20. A gente pode ter lá um ponto que ele caiu com x de 16,5, né? Então aqui eu tenho 16,5. Esse número, em geral, a gente acaba não representando ele aqui, porque a ideia de um gráfico nunca é você obter os valores exatos dos valores das variáveis, né? A gente quer simplesmente uma representação geral do comportamento desses dados. Quando a gente precisa dos valores exatos, a gente volta lá na tabela que deu origem ao gráfico e olha quais são os pontos diretamente na tabela. Então a gente tem uma precisão maior. Quando a gente vê o gráfico, a gente está simplesmente interessado em qual que é o comportamento geral desses dados. Tá? Outra coisa que é importante é que a gente sempre tem que colocar, quando a gente tem um gráfico experimental, além desses números que vão dar a noção do valor numérico da variável, é importante a gente declare qual que é a variável que cada eixo representa e também quais são as unidades, né? Então, como são dados experimentais, eles sempre têm unidades. A gente pode ter lá um y em segundos, em metro, em volts, em qualquer unidade física. E o eixo x também qualquer unidade física, tá? Esses são os elementos que a gente considera que são essenciais de um gráfico, né? Então, a gente tem os eixos com seus rótulos e os nomes das variáveis e as unidades. E a gente tem também uma série de dados, né, que são os pontinhos que representam os dados experimentais. A gente pode ter mais que uma, inclusive, né? A gente pode ter lá um gráfico que tenha duas séries que a gente quer representar comparando uma a outra. Então isso é uma coisa bastante comum. E aí esses pontos eles vão estar sendo diferenciados por formatos diferentes assim dos pontos que representam os dados. Você pode usar xizinho, bolinha, quadradinho, triângulozinho. Então, cada série de dados vai ter um símbolo diferente. Além disso, a gente também tem elementos que são opcionais dos gráficos. Um deles é o título,
muitos gráficos elas têm um título, mas em muitos casos a gente não coloca um título porque ele não é necessário. Outra coisa que a gente pode ter é uma legenda explicando o que cada símbolo representa. Né? Quando a gente só tem um, a gente omite, porque não é necessário. Né? Mas se a gente tiver dois conjuntos de dados, lá um representado por cruzinhas e outro representado por bolinhas, a gente tem que dizer a bolinha é tal dado colhido de tal maneira. Né? Então, por exemplo, você tem lá um experimento de dilatação térmica e você tem dois tubos cujo comprimento você verifica em função da temperatura. E são dois materiais diferentes. Então, quando você pega e determina o valor do comprimento em função da temperatura, você vai ter dois comportamentos diferentes, porque esses materiais eles vão ter coeficientes de dilatação que são diferentes. Então, nesse caso, você tem que usar símbolos diferentes para poder diferenciar os dois. E aí você coloca lá tubo de latão, por exemplo. Aí você coloca lá xizinho, tubo de latão. Aí bolinha, tubo de alumínio. Então é para isso que serve a legenda, né? Para diferenciar os dados que a gente tem. Outra coisa que é comum de ser feita em gráficos desse tipo é que a gente quer, a partir dos dados experimentais, obter lá o que a gente chama de uma linha de tendência. Veja que uma coisa que eu não faço nunca num gráfico de dados experimentais é ligar os pontos. Por quê? Porque num gráfico, quando a gente faz uma linha, por exemplo, digamos que você tenha lá um gráfico teórico, né, que te diz que a posição ela evolui com o tempo formando uma parábola. Né? Então você tem aqui tempo e posição. O fato de você ter uma linha contínua aqui quer dizer que para cada um dos valores de tempo que você tem na linha horizontal, você tem um valor correspondente de posição. Isso é possível de você saber quando você tem um conhecimento teórico a partir da função lá x igual a x0 mais v0t mais at ao quadrado sobre 2. Então, para qualquer valor de tempo, você tem um valor de x. Então, você consegue desenhar essa curva contínua. Porque entre cada ponto aqui, a gente tem infinitos pontinhos, né? Agora, nos dados experimentais, a gente não tem isso, porque a gente vai lá e mede cada um dos pares x e y separadamente. Então, eu não conheço os dados entre esses dois pontos aqui. Então, não devo fazer nunca uma linha que ligue esses dois pontos. Esse é um erro bastante comum, tá? O que a gente faz, na verdade, existe um processo que a gente vai ver mais adiante, que se chama de regressão linear, no caso de uma reta, ou quadrática, no caso de uma parábola. Tem vários tipos, né? Para cada tipo de função a gente tem uma regressão diferente. Mas, no final das contas, a gente tem lá uma forma da gente fazer uma que é geral. Para qualquer função, a gente aplica o mesmo processo e obtém a melhor curva que representa aquela função. Mas esse processo, basicamente, ele tenta encontrar uma reta que melhor representa os dados. É claro que vai ter sempre lá um ponto ou outro que está um pouco disperso, às vezes muitos pontos que estão um pouco dispersos em relação a essa reta que melhor representa os dados. Mas essa é a ideia, né? Ela simplesmente é uma reta que melhor representa o conjunto dos dados concomitantemente, né? Então, essa reta, ela também é um elemento opcional dos gráficos, mas ela é muito comum que a gente obtenha o valor dela, e aí quando a gente faz isso, a gente vai lá e coloca qual que é a equação da reta, né, que a gente usa para poder desenhar essa reta. Então, vai ter lá um número, tipo, 2,83 vezes o valor de x mais 0,5. Então, um exemplo. Isso também fica contido no gráfico quando a gente realiza esse processo de obter essa reta, tá? Então vejam que outra coisa que é importante notar é que existem variações de estilo nos gráficos. Então, por exemplo, quando a gente faz gráfico à mão, é muito comum que a gente use só um eixo horizontal e um eixo vertical, mas se a gente usar um software para fazer gráfico, ele geralmente faz um gráfico que é fechado, né? Uma caixinha aqui, e aí ele vai ter as marquinhas, às vezes para o lado de fora, às vezes para o lado de dentro, às vezes dos dois lados, às vezes de um lado só, às vezes tem em cima e embaixo as marquinhas, mas são só questões de estilos. O essencial do gráfico são os eixos,
a numeração, claro, aqui dos rótulos, né, para a gente poder saber, não exatamente, mas ter uma ideia dos valores numéricos que cada ponto representa, as variáveis e as unidades que estão associadas a cada um desses pontos. Bom, como que a gente faz um gráfico em papel milimetrado? Então, eu tenho aqui esses dados experimentais, são os dados que a gente obteve lá no laboratório fazendo o experimento de queda livre, tá? Então, o que eu fiz aqui foi refazer a tabela, e aí aqui eu adicionei uma outra coluna que vai me dar os valores do tempo médio, né? Então, eu fiz a média desses 3 valores que a gente obteve para cada distância que a gente tinha os sensores. Então, a minha ideia aqui é determinar um gráfico da posição em função do tempo. Uma coisa que é importante notar aqui é que, geralmente, quando a gente faz um gráfico experimental, a gente tem uma variável aqui no eixo horizontal que a gente chama de independente. E uma variável no eixo vertical que a gente chama de dependente. Por que isso? Porque quando a gente faz um experimento e a gente quer relacionar uma variável com outra, vai ter uma variável que a gente vai medir e outra variável que a gente vai alterar do jeito que a gente bem entende. Essa que a gente altera do jeito que a gente bem entende é essa variável que a gente chama de independente. Então, se a gente pensar no experimento de queda livre, essa variável era a posição do sensor inferior. E aí a variável dependente seria justamente o valor do tempo médio. Claro que eu não posso fazer um gráfico aqui que tenha os 3 valores de tempo por um valor de posição, né? Então eu faço a média e uso o valor médio. Só que esse gráfico ia ficar, digamos assim, virado em relação àquilo que a gente está acostumado a fazer lá desde o ensino médio, né? Na parte de teoria também, que é colocar justamente o valor do tempo no eixo horizontal. Então eu vou relaxar essa condição aqui, eu vou fazer um gráfico com a posição no eixo vertical e o tempo no eixo horizontal, que é para poder ficar um pouco mais fácil da gente entender, tá? Então, o que a gente precisa fazer para fazer um gráfico em papel milimetrado? Então, basicamente, a gente tem o seguinte: se a gente olhar o papel milimetrado, ele vai ter uma área milimetrada. Depois eu pego um aqui para a gente fazer o gráfico. E aí essa área, ela não vai até a borda do papel, ela é um quadrado aqui. E aqui do lado a gente tem uma série de numerozinhos aqui que são referências, assim, 20 centímetros, 20 milímetros, 40 e assim por diante, né? Acho que na verdade são de esses 50 em 50 milímetros que são marcados. Então é cheio de coisinha escrita naquela borda branca que ele vai ter. Se quiser dar uma olhada aqui já. Vai que tem alguém que nunca viu um papel milimetrado, né? Ele é assim. Então vejo que aqui tem 250, 200, 150, 150 e tem um monte de coisa escrita. Então eu acho que é melhor quando a gente vai fazer o gráfico, fazer o eixo aqui usando 1 centímetro para dentro dessa área. Então a gente vai ficar aqui com um espaço em que a gente pode fazer as nossas anotações sem que a gente tenha um monte de númerozinho lá para incomodar a gente. Apesar de a gente ter muito mais risquinhos, né, ele acaba ficando uma coisa meio contínua que perturba um pouco menos. Então, como eu tinha falado lá, a variável independente ela costuma ficar no eixo X, mas a gente vai fazer uma inversão aqui para ficar um pouco mais claro. A gente preferencialmente utiliza a disposição de paisagem, tá? Então o gráfico ele fica com o lado maior aqui na horizontal, mas isso também é uma coisa que dependendo da situação a gente pode fazer diferente. E uma coisa que é muito importante é que quando a gente fazer gráficos, a gente tem que fazer o que a gente chama de um corte nos eixos. O que isso significa? A gente pegar os dados experimentais que a gente tem aqui para o queda livre, a gente vai perceber que os dados eles começam aqui para o tempo em 0,152 e terminam em 0,319. Quando a gente olha aqui para o eixo vertical, que vai ser o eixo Y, que vai conter a variável x, né, que às vezes a gente até se confunde, a gente percebe que a gente começa em 20 e termina em 60. Então, aqui não é um caso tão crítico, mas é muito comum que se você tenha dados lá que às vezes começam em 1000 e vão até 1050, por exemplo. Não tem condições de você pegar e começar o gráfico em 0. Porque imagine, você vai ter um gráfico em 0 e você vai ter aqui 1000 e aqui 1050.
Então, digamos que você tenha 100 pontos experimentais. Eles vão ficar todos espremidos nessa pequena região aqui. E digamos que a gente tenha lá que o valor de y vai de, sei lá, 10.000 até 10.100. Então você também vai ficar com uma coisa que vai estar espremida aqui entre uma região pequena. Então se você olhar para cá, você vai ter com todos os seus dados experimentais num quadradinho pequenininho aqui em cima. Então não tem condições de a gente fazer uma coisa dessa, né? Então o que a gente precisa fazer é o que a gente chama de corte, né? Então a gente, na verdade, ela vai escolher os valores sempre descontando o valor inicial do eixo. Então, no final das contas, o que a gente vai obter vai ser uma coisa assim. Vai ter um eixo aqui, um eixo aqui, e aí a gente vai distribuir os nossos pontos, começando aqui, ó, nesse valor que está aqui em x, no eixo horizontal, ele vai representar um valor que é diferente de zero. E aí, o que a gente faz para poder representar a posição dos pontos é simplesmente fazer uma regra de 3 com o valor do ponto que excede o valor do x de corte aqui. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai dizer que aqui a gente tem um x inicial do eixo, em algum ponto aqui o eixo vai terminar, eu vou chamar esse ponto de x final. Claro que no eixo y a gente tem a mesma coisa, a gente tem um y inicial aqui e um y final aqui em cima. No papel, se eu pegar a régua aqui e for lá medir, a gente vai ter uma medida que eu vou chamar de mx aqui e eu vou chamar de my aqui. Então, o que é marcar um ponto, né? Marcar um ponto é determinar qual que é essa distância aqui, que eu vou chamar de dy, que eu tenho que medir para poder marcar esse ponto. Veja que, claro, isso daqui vai dar uma reta, né? Que todos esses pontos aqui que pertencem a essa reta estão à distância dy em relação a esse eixo horizontal. E a gente vai ter uma outra distância dx horizontal aqui, que representa todas as posições que estão à mesma distância dx em relação ao eixo vertical. Então, isso daqui é meu ponto. Eu vou dizer que esse ponto eu vou chamar de P. Ele tem um valor de variável xp e um valor de variável yp. Esses são os valores da variável y e x que ele assume. Então, basicamente, fazer um gráfico é determinar quais são os valores de dy e de dx para todos os pontos. Como que a gente faz isso? Bom, como eu falei, basicamente determinar esses valores é fazer uma regra de 3. Mas não é fazer uma regra de 3 do valor total, né? É fazer uma regra de 3 do valor que excede o valor do ponto inicial. Então, a gente pode pensar, por exemplo, para o eixo x, assim, que essa distância dx, ela corresponde ao valor do próprio x do ponto menos o valor do x inicial, né? O que excede esse x inicial. Então, menos xi. E aí, analogamente, se eu pegar aqui essa distância mx, ela corresponde ao que excede, né? Só que o que vai exceder, como esse m representa toda a largura aqui, vai ser o próprio xf. Então, eu posso escrever que eu tenho xf menos xi. Então, agora, se eu fizer aquela multiplicação cruzada, eu vou ficar com dx que multiplica xf menos xi, que é igual a mx, que multiplica xp menos xi. Então, portanto, a gente tem que dx vai ser igual a mx, que multiplica xp menos xi, sobre xf menos xi. Então, a gente tem uma fórmula que, se você pegar usar um software que faz um gráfico, ele vai usar exatamente essa fórmula para poder determinar a posição dos pontos. E aí, para a gente poder fazer o cálculo dessa posição, é basicamente aplicar essa fórmula para cada valor de x que a gente vai ter lá naquela primeira tabela de dados experimentais, tá? Os valores de x, nesse caso, seriam os valores de tempo. A gente, claro, vai ter, fazendo o mesmo raciocínio, a gente vai ter uma fórmula dy para dy, né? Que vai ser my, que multiplica y do ponto, menos y inicial,
sobre y final menos y inicial. Então, fazendo essas contas, a gente vai conseguir esses valores desses dados de distância. Então, deixa eu pegar uma folha nova aqui. E pegar os dados, colocar num lugar que eu consiga ver. E pegar minha calculadora. Então a gente vai precisar, em primeiro lugar, vou fazer aqui um esboço, né? Para a gente ter sempre em mente aquilo que a gente está pensando em determinar. A gente tem o eixo x, o eixo y aqui. Então a gente tem um x inicial e um x final. E aí aqui a gente tem uma distância que vai ser mx, que a gente tem y inicial, um y final, uma distância que vai ser my. Bem, se a gente pegar a régua e medir aquela área milimetrada e deixar 1 centímetro para cada lado das bordas do papel, a gente vai verificar que mx corresponde a 26 centímetros. Essa é a área efetiva que a gente tem para poder fazer o gráfico. E my vai ser 16 centímetros. Então isso é uma coisa que a gente vai pegar lá do nosso meio físico, né? Do nosso papel que a gente vai fazer o desenho. Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa determinar os valores de xi e xf. Então a ideia é a seguinte, a gente vai ter os pontos, vamos chutar uma posição para eles, aqui a gente tem 5 pontos, e vamos fazer mais ou menos isso dentro lá da nossa área. Então a gente precisa o quê? A gente não pode escolher um valor de x inicial que seja muito pequeno, porque senão a gente vai espremer os nossos pontos como a gente discutiu. Agora, a gente também não pode pegar um valor muito em cima do ponto, senão o ponto vai ficar exatamente em cima de um eixo aqui, ou muito perto de um eixo, a gente pode acabar perdendo aquele ponto. Então o que a gente tem que fazer é olhar os dados experimentais e escolher um valor que seja um pouco abaixo do x do primeiro ponto. Então esse x desse primeiro ponto, se a gente olhar lá na tabela, é 0,152. Então a gente tem que escolher um valor de xi que seja um pouquinho menor. Então eu vou escolher aqui que xi ele vai ser de 0,14. Certo? Então isso daqui é um valor de tempo, né? Então são 0,14 segundos. O último ponto, ele tem um valor aqui que vai dar 0,319. Então eu vou selecionar um valor aqui para o final, que vai ser de 0,330. Para o eixo y a gente tem que fazer a mesma coisa. Então se eu olhar para o eixo y, o valor mínimo aqui, né, vai ser 20. Então eu vou escolher aqui um y inicial que vai ser 15. Podia ser 10, eu acho que até ficaria melhor, mas vou usar 15 aqui só para não ficar um número redondinho, para ficar um pouco melhor para a gente fazer as contas aqui e exercitar um pouco mais. E aí o y final, a gente vai verificar que o último ponto aqui, o valor de y dele é 60. Então eu vou usar 65. Então a gente agora precisa fazer o seguinte, a gente precisa fazer uma contarada aqui com a calculadora para poder verificar os valores de x de cada ponto, né? E os valores de dx, que vai ser a distância correspondente, vai ser dada por mx, que multiplica x do ponto, menos o x inicial, sobre x final menos x inicial. Então, o primeiro ponto, ele tem um valor que vai ser 0,152. Qual vai ser o D1 que vai ser correspondente? Vai ser o valor do x, do mx, que é 26 centímetros,
que multiplica o valor do x do ponto, que é 0,152, menos o x inicial, que é 0,14, sobre x final menos x inicial, que vai ser 0,330 menos 0,14. Então, se a gente fizer essas contas aqui, a gente vai obter 26, que multiplica 0,152 menos 0,14, tudo dividido por 0,330 menos 0,14. Então a gente obteve um valor de 1,64 centímetros. Agora para o x do ponto 2, a gente tem lá 0,205. Qual que vai ser o D1? Notem que, devido ao fato de que a conta nesse tipo de calculadora ela se repete, né, ela vai continuar aqui, e todos os valores vão ser iguais, exceto o valor do XP, a gente não precisa pegar e refazer toda a conta, a gente só precisa editar aqui a fórmula e colocar um novo valor do x do ponto. Então, fazendo isso, eu vou ter 8,89 centímetros. O ponto 3 é 0,249. Então, aqui é 2. D3, então voltando lá e editando de novo, vou ter 14,91. X4 é de 0,287. O D4 vai ser de 20,12. Finalmente, a gente tem que X5 vai ser 0,319. Então, o D5 vai corresponder a 23,54. Então, notem que rapidamente a gente consegue obter todos os valores das distâncias para cada um desses pontos em relação aqui ao eixo vertical, né? Então, seriam essas distâncias aqui medidas em relação ao eixo vertical. A gente vai fazer a mesma coisa para o eixo y. Então, a gente tem lá y do ponto e um dy correspondente, que vai ser por my, que multiplica y do ponto menos y inicial sobre y final menos y inicial. Então, qual que é o y do ponto 1? São 20 centímetros. Então, a gente vai ter um D1, que vai corresponder a, então, fazendo a conta aqui, 16, que é o valor de y, que multiplica y do ponto, que é 20, menos y inicial, que eu escolhi 15, tudo dividido por y final, que são 65, menos y inicial, que são 15. Então, a gente vai obter 1,6 centímetros. O y2 são 30. O d2 vai corresponder a, editando a conta, 4,8 centímetros. Y3. Então, editando, a gente tem y3 igual a 40, d3 é igual a 8 centímetros. Y4. Y4 são 50. Editando, a gente vai ter 11,2 centímetros. E, finalmente, Y5, que são 60, vão nos dar 14,4 centímetros. Aqui é 4, 5, então 14,4 centímetros. Então, agora a gente tem os valores de todas essas distâncias aqui no eixo vertical, que vão dar
Então, a posição vertical de cada um dos pontos. Então, finalmente, o que falta aqui para a gente poder começar a fazer a gente observar o seguinte: quando a gente faz o gráfico, a gente tem uma série de marcaçõezinhas aqui, né? Que a gente tem que escolher onde elas vão cair. Então, veja que o meu corte aqui ficou em 0,14 no gráfico. Eu não preciso necessariamente marcar esse ponto aqui, eu posso omitir ele, que às vezes é muito comum que o gráfico ele fique assim com canto e a primeira marca seja aqui, 0,15, por exemplo. Então, se a gente olhar lá para os dados que a gente não vai querer marcar um monte de valores, a gente não vai marcar os valores dos pontos, porque a gente não quer saber os valores dos pontos, a gente só quer ter uma ideia geral do comportamento deles. Então é melhor a gente usar números mais redondos. Então, pensando lá que a gente tem o eixo indo de 0,14 a 0,330, eu acho que seria muito interessante a gente colocar de 0,05 em 0,05. Então a gente vai ter 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35, se couber, né? Então a primeira coisa que a gente precisa determinar é qual é o valor desse 0,15 em relação ao eixo vertical, que qual que seria essa distância. Mas eu acho que esse processo para determinar essa distância é igual a determinar o x do ponto. Imagine que você tivesse um valor que caísse bem em cima do 0,15, o x do ponto fosse 0,15. Então esse ponto ia estar alinhado aqui com essa marquinha. Então a gente usa o mesmo processo aqui. E aí a gente acha que esse 0,15 ele vai ficar em, então voltando lá, em 26 vezes 0,15 menos 0,14, tudo dividido por 0,35, não, 33 que eu escolhi, menos 0,14. Então a gente vai verificar que vai dar 1,37 centímetros. Aí eu vou calcular para 0,20. Então, voltando aqui, editando, a gente vai obter 8,2. E aí eu não preciso calcular para o resto. Porque basicamente essa distância entre esses dois pontos, né, a diferença entre esses dois valores, ela vai se repetir para 0,25, 0,30 e assim por diante. Então eu vou simplesmente repetir essa distância e fazer a marquinha. Para o y do ponto, a gente faria o mesmo processo. A gente tem que escolher lá um ponto que a gente vai marcar, o próximo, que aí determina essas duas distâncias em relação ao eixo vertical, e aí repete a distância entre os dois pontos para poder fazer os próximos. Mas de fato aqui a gente tem que os valores são exatamente redondos, né? 20, 30, 40, 50 e 60. Então a gente pode simplesmente marcar esses pontos mesmo que vão ficar ótimos, já que são números redondinhos. Já que se fosse outra coisa, né, como são esses pontos aqui para o eixo X, não dá para você marcar em 0,152, 0,205. Às vezes esses pontos lá experimentais eles não são bem regulares, então pode ter uma diferenciação entre a distância e o gráfico fica tenebroso, fica feio, né? Então a gente vai sempre fazer essa escolha com números redondinhos, né? Pensem lá nos números da nota de real, né? Você não vai ver uma nota de real que é de 0,152. Você vai ver uma que é de 1, uma que é de 2. Não vai ter nota de 7 reais. Certo? Então são números redondinhos que são fáceis da gente trabalhar e fazer continhas. Certo? Então, deixa eu ver. Acho que é isso. Agora é só fazer o gráfico. Então, vai começar aqui marcando o eixo horizontal. E o eixo vertical.
Então aqui eu tenho no eixo horizontal, a gente decidiu colocar aqui os valores de tempo em segundos, né? E aqui no eixo vertical, a gente tem os valores de posição x em centímetros. Então, deixa eu pegar um lápis aqui. Então a gente vai voltar lá para aquela tabela e medir as distâncias que a gente verificou, né? Então 1,6 centímetros. Então eu vou ter alguma coisa por aqui. Depois eu tenho 8,9. Depois 14,91, 14,9, 20,12 e 23,54. Então essas são as posições onde os meus pontos experimentais vão ficar. Aí a gente tem no eixo vertical 1,6, quatro vírgula oito, 8, 11,2, 14,4. Então aqui na hora de marcar vale a pena a gente fazer umas retas aqui, fica mais fácil a gente encontrar as posições dos pontos. Só que essas retas a gente apaga depois, senão elas ficam só poluindo o gráfico. Ficou torto. Marcando os horizontais agora. Vai ter uma aqui. Outra aqui. Aqui. E a última vai ficar aqui. Então agora a gente só encontra os encontros dessas retas e a gente vai obter lá a posição dos pontos. Então a gente tem um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um aqui e um aqui. Então já deu para notar que a gente tem uma curvatura. De fato, esse experimento aqui é da livre, né? Então a gente tem uma aceleração. Então a gente vai ter de fato uma parábola, né? Por isso que a gente tem essa curvatura. Aí agora a gente precisa marcar os valores de referência aqui dos eixos, né? Então a gente tem lá para o primeiro 11,37. Aliás, 11,37 não, 1,37.
Vai ser... Acho que esse daqui é 0,152, né? Então um pouquinho antes dele. 0,37, 1,4 praticamente. Então a gente tem aqui 0,15. Aí o próximo vai ficar em 8,2. Então 0,20. E agora o que eu vou fazer é simplesmente medir a distância entre os dois, que deu 6,85. E eu vou repetir. Então 6,85. Aqui eu tenho 0,25. Aqui eu tenho 0,30. Eu vejo que não cabe mais, né? Não vou fazer mais pontos. E aí, nesse caso aqui, acabou que ficou fácil, né? Mas a gente tem aqui 20 centímetros. Aqui 30. 40. 50. E 60. Então agora basta eu apagar essas linhas de referência aqui. E o gráfico está pronto. Ele pode colocar um título opcional. A gente faz isso, a gente geralmente coloca ele centralizado no topo do gráfico. Então tá aí o gráfico certinho. A gente pode escrever aqui queda livre. O título pode ser um pouco mais descritivo que isso, né? Pode ser gráfico do comprimento de um tubo em função da temperatura para um experimento de dilatação. Se a gente quiser lá, a gente pode escrever aqui a legenda, né? Supor que tem só esse conjunto de dados, mas a gente resolve colocar. A gente pode colocar aqui, a gente soltou uma esfera. A gente poderia colocar lá um cubo caindo, uma pena, alguma coisa diferente, né? Então, talvez a pena seria que a gente fosse fazer alguma diferença ali, porque a gente tem a questão do arrasto, né? Se a gente pensar naquele experimento em que a gente tem lá a bolinha descendo com velocidade constante, por que que ela desce com velocidade constante se ela está sujeita ainda à aceleração da gravidade, né? Então lá a gente tem uma força que a gente chama de força de arrasto. E tem uma condição que é chamada de velocidade terminal para uma esferinha se deslocando num fluido. Mesma coisa que acontece com um paraquedista, né? Ele pula paraquedas, ele não fica acelerando para sempre. Eventualmente ele vai chegar a uma velocidade que é chamada de velocidade terminal. Isso se deve a justamente essa força de arrasto, que vai fazer com que você tenha o peso acelerando, mas você tem uma força de arrasto que conforme a velocidade aumenta, ela vai crescendo até que ela equilibre o peso e aí o corpo para de acelerar, né? Seria um caso que a gente verificaria lá se a gente soltasse a pena, essa força de arrasto, como a pena é muito levinha, ela consegue equilibrar fácil esse peso da pena e fazer com que ela passe a se deslocar em velocidade constante. Se a gente fizesse um experimento com a esfera caindo com a pena, seria interessante a gente verificar a diferença entre os dois, né? Bom, acho que é isso então, né? Então tá aí como fazer um gráfico em papel milimetrado
Você vai ver um vídeo depois aí, em seguida, mostrando como fazer isso num software, porque por mais que seja um trabalho relativamente simples, ele é trabalhoso, a gente demora muito tempo para fazer um gráfico à mão. Então a gente vai ver lá como fazer um gráfico num software, porque em geral o software ele faz a maior parte das coisas para você, mas ele não faz tudo. Como por exemplo a escolha dos cortes e algumas coisas que tem alguns softwares que fazem, por exemplo, fazer um monte de linha que a gente tem que ficar tirando e coisas desse tipo, certo? É isso.